Parece impossível sonhar com um casamento lindo sem gastar muito, né? Mas garanto que você pode economizar sem perder a beleza. E acredite, pequenas mudanças fazem toda a diferença. Te conto hoje dicas que me ajudaram na redução de custos. Sou Joanalise, falo sobre casamento e espiritualidade. Antes de começar as dicas mais aprofundadas, vale ressaltar: a economia vem desde a criação da lista de convidados, ou seja, a pré-lista associada a uma confirmação de presença, além de ser importante saber ponderar quem realmente é importante e precisa estar neste dia. A quantidade de convidados influencia em tudo aquilo que eu vou falar aqui hoje, inclusive na escolha dos fornecedores. Mas não se assuste, eu vou te ajudar, mesmo que a sua lista esteja um pouco apertada. Deixei aqui fixado na descrição um vídeo que te ajuda na escolha dos convidados e também dos fornecedores. Mas agora, vamos para as dicas! Então, pessoal, a primeira dica está na criação dos convites. Os feitos por encomenda terão uma cobrança de desenvolver, imprimir e montar. Imagine, por exemplo, se um convite do jeito que você sonha sair a 5 ou 50 reais por unidade e você tem uma lista de 100 convidados. Você gastaria só de impressão, caso você fosse distribuir para cada pessoa, 500 reais pelo de 5 reais e 1.000 reais pelo de 50 reais. Tudo isso um gasto só com papelaria. Lembrando que se você não quiser seguir ou cortar essa parte do convite, por ser importante para você terceirizar esse serviço para outra pessoa, isso não é nenhum problema, até porque eu também terceirizei vários serviços. Vamos lá! Como forma de economizar, personalizei todos os convites dos padrinhos e familiares, como também o convite que cada convidado do casamento iria receber. Ou seja, tudo isso por conta própria, feito em casa, tá? E a maioria das coisas foram produzidas por esse aparelho telefone que está gravando agora esse vídeo. Existem plataformas que te auxiliam na criação de uma arte do zero, como também existem artes já prontas que você pode também utilizar para adaptar e trazer essa arte para um sentido de vida do casal. Você pode mudar a imagem, letra, cor, tudo que você quiser para deixar o convite do jeitinho que vocês sonharam. A plataforma que nós utilizamos foi a plataforma do Canva, que a gente já utiliza há um bom tempo para fazer várias outras artes. Então nós conseguimos utilizar algumas do zero e outras nós adaptamos de artes já prontas que a plataforma disponibiliza gratuitamente. Outra redução foi na impressão. Nós optamos por imprimir a maior parte das nossas artes em casa. E algumas outras que houveram a necessidade realmente de ir para a gráfica, nós levamos a gráfica, porém com a arte já pronta. Então eles não precisaram criar, apenas imprimir no papel que a gente necessitava. Como por exemplo, os nossos materiais de colagem. Então aqueles que nós utilizamos para colar nas lembrancinhas e em algumas outras coisas, nós precisamos imprimir realmente na gráfica, tá? Mas tudo aquilo que não havia necessidade de impressão na gráfica, a gente fez em casa e isso trouxe uma economia muito grande, porque papelaria gasta muito. Optei também pelo envio dos convites virtuais, tá? Então nós criamos um convite virtual dentro da plataforma do Canva e dentro desse convite virtual nós adicionamos algumas informações, que são informações de link, informações clicáveis, tá? Nós adicionamos a informação, por exemplo, do local da cerimônia do casamento, nós adicionamos a informação do local da festa, a lista de presentes e também a lista de confirmação. Tudo isso dentro desse convite virtual em que a gente caminhava para cada pessoa. Então existia esse convite virtual feito no Canva e os links, eles foram criados dentro de uma plataforma chamada Linktree. O que eu fiz depois foi só pegar o link final, que é disponibilizado na plataforma do Linktree, para copiar e colar dentro do Canva, em um local específico onde as pessoas podiam clicar
e ter acesso a todas essas informações. Então foi um convite virtual inteligente que já disponibilizava várias coisas, e tudo isso eu pude fazer através da internet, dessas plataformas e de forma gratuita. Então encaminhei os convites individuais para cada pessoa, e os convites que eram impressos, eles foram destinados por famílias, tá? Então a gente não encaminhou o convite individualizado para cada pessoa, o convite foi por família. Inclusive, algumas famílias me perdoem, porque eu acabei não conseguindo entregar todos os convites, mas faz parte, né? Pelo menos os virtuais eu encaminhei. Já para a montagem do convite físico, nós utilizamos poucas coisas, tá? Então, nós utilizamos o papel em si da impressão, né, que a gente imprimiu. Nós utilizamos também uma folha de papel VG, que é aquela folhinha transparente. Utilizamos as flores sempre viva e um cordãozinho dourado. A etiquetazinha, que vem com o nome de cada pessoa, nós utilizamos do mesmo papel. Então, o mesmo pacote que a gente comprou do papel dos convites, a gente reaproveitou para digitar o nome de cada pessoa e colar isso para ser identificado, né? Então, a gente teve uma economia e o nosso convite ele foi feito dessa forma. A gente conseguiu adequar dentro da folha para imprimir 2 convites por folha. Então, foi uma folha e dentro dessa folha cabiam 2 convites. Então, a gente teve até uma economia extra na redução do tamanho do que fazer um convite maior, tá? Para a montagem das caixas, que nós encaminharíamos como convite antecipado, antes dos convidados, a gente entrega o convite dos padrinhos, dos familiares, dos pais, dos avós, como uma forma de expressar a importância dessas pessoas nas nossas vidas e mostrar que eles têm prioridade sobre tudo. Tá? Então, nós optamos por procurar algo que fosse acessível, né? Que tivesse um baixo custo, mas também que eternizasse, né? Então, algo que eles pudessem ficar e utilizar posteriormente. Compramos no bruto e aí adaptamos, cortamos, colamos e idealizamos todo o projeto. A diferença entre as caixas foi muito pouco, então eram alguns detalhes que a gente acabou priorizando na caixa dos pais e na caixa dos padrinhos, na caixa das mademoiselles, e diferentes, né? Mas pouca coisa que ficou diferente realmente. Geralmente era, por exemplo, uma pulseira, que a pulseira das madrinhas foi uma pulseira com a pedrinha verde. A pulseira das mães era em outro estilo, a pulseira das avós era em outro estilo, das mademoiselles em outro estilo. Então a gente mudou pouca coisa, mas os materiais, o bruto mesmo que a gente precisou, ou seja, tanto a caixinha quanto a palha que a gente forrou embaixo, as garrafinhas, né, que a gente colocou dentro das caixas, tudo isso foi sendo feito de forma comum. Então a gente foi adaptando até para também não gerar um custo alto, porque se a gente comprasse uma coisa para uma caixa, outra coisa para outra, outra coisa para outra, acabaria que estouraria o orçamento que a gente tinha naquele momento para fazer aquele produto, tá? Então as nossas caixas foram essas que estão aparecendo aí para vocês e ficaram lindas. A gente pintou os brasões, então a gente encomendou os brasões pela internet. Eles chegaram assim, eles não tinham nada, a gente não dava nada por eles. E aí a gente pintou com uma tinta dourada e depois eles ficaram bonitinhos, a gente colou dentro da caixinha do MDF. A gente comprou o tecido no metro, tá? Então esse tecido não veio já cortado, esse tecido de amarrar as caixas. Então a gente comprou o tecido no metro para poder fazer a amarração ali do laço, tá? E a anotação na caixinha a gente preferiu anotar também com um hidrocor que se assemelhasse à cor do nosso casamento. Então a gente optou por isso. Até as garrafinhas foram garrafinhas também comuns, de lembranças. A gente optou por transformar algo que pra gente era sofisticado em algo que também ficasse bonito e fosse acessível. E nós utilizamos a caixa de MDF exatamente por isso, né? Porque ser um pouco mais sofisticado e porque a pessoa poderia guardar na sua casa para colocar joias, documentos e afins. Mas você também pode encontrar outros tipos de materiais mais econômicos, como por exemplo, convite em forma de pergaminho, sacolinhas, ou até mesmo um vídeo convite virtual. Você pode adequar àquilo que vocês gostam, que vocês podem fazer naquele momento, para transformar esse convite dessas pessoas tão importantes em algo muito especial. E eu garanto, gente, que vale a pena ver cada sorriso lindo, lágrimas nos olhos de cada pessoa, com aquele momento que é inesquecível.
a gente optou por realmente entregar os dois juntos, cada convite. Quando a gente não pôde realmente entregar, a gente acabou entregando separado, mas é algo preenchedor e que a gente entrega e fala, nossa, eu tenho certeza que eu deveria ter feito isso pra você, eu tenho certeza que você deveria participar dessa forma, desse momento tão especial nas nossas vidas. A segunda dica é sobre a decoração. A decoração, ela precisa ser algo inteligente, tá? E isso já vai contar desde o momento em que você escolher o fornecedor da sua decoração. Os nossos foram impecáveis e nos auxiliaram em cada detalhe do nosso casamento, sempre prezando pela economia, por aquilo que a gente apresentou durante o nosso orçamento. Eles foram adequando todas as realidades em cima daquilo que a gente apresentou e para nós foi algo surpreendente. Então, a decoração saiu muito além do que a gente imaginava. Mas eu vou te dar uma dica. Se você não quer contratar a decoração e você quer fazer o seu casamento, escolha flores que estejam na época, tá? Que sejam daquela época, daquele mês em si, para que você tenha um baixo custo também na montagem das suas flores. Nós tivemos arcos, nós tivemos o caminho do corredor até o altar, nós tivemos várias decorações também no altar, na imagem de São José, na imagem de Nossa Senhora, no Santíssimo. A gente pôde aproveitar bastante isso porque foi focado realmente em trazer flores que eram daquela época para o dia do casamento. E isso também não foi diferente na nossa festa, né? Mas eles agregaram outras surpresinhas, trouxeram outros tipos de flores também, ficou lindo, impecável. E além de outras decorações que eles foram optando dentro da festa. Então é importantíssimo você saber escolher o fornecedor da decoração, ou caso você vá montar a sua festa do zero com a sua família, com seus amigos. Eu dou essa dica realmente para vocês porque flor, pra gente realmente, na contabilização que a gente fez, era uma das coisas que mais gastava dentro do casamento. Então vocês sempre escolham as flores da época. Assim como a decoração inteligente, a terceira dica é do buffet inteligente. Da mesma forma da decoração, o buffet representa um dos maiores gastos do seu casamento, podendo representar 40% ou mais do orçamento de vocês. Mas existem várias formas de economizar sem deixar os convidados insatisfeitos. Algumas estratégias que podem fazer você economizar e que nós adotamos são calcular a quantidade de salgados por pessoa. Nós optamos por trazer tanto salgado frito quanto salgado de forno. Como a nossa média de convidados ela estava em torno de 160 pessoas, o nosso cálculo foi de 3 unidades de salgados de forno por pessoa e 9 unidades de salgados fritos por pessoa. Além disso, nós também calculamos 5 unidades de doces para cada pessoa. Uma dica extra: as forminhas que nós compramos os doces foram pela internet, o que gerou também um baixo custo para a gente, já que as pesquisas que eu havia feito realmente estavam estourando um pouco daquilo que a gente imaginava para esse tipo de material. Então nós optamos por pesquisar na internet forminhas, existem vários estilos de forminhas, e aí nós optamos pela forminha no estilo desejado e também naquele que nós combinamos com os decoradores de que as forminhas seriam na cor off-white. Mas eu tenho outra surpresa. Além dos salgados, nós optamos por um mini jantar, que foi preparado por mim e pelos nossos familiares. Isso fez toda a diferença, já que tivemos uma grande economia e também um significado maior. Cada prato foi pensado com carinho e amor. Então isso trouxe 3 coisas pra gente: economia, personalização e conexão familiar. Essa ideia partiu dos nossos fornecedores. Então por isso que eu digo, existe a importância de você saber escolher bem qual vai ser o seu fornecedor. Eles seguraram as nossas mãos como verdadeiros amigos. Esse momento de preparação de todas essas comidas que foram servidas foi um momento aconchegante, principalmente para a noiva, né? Que vocês sabem que fica com um turbilhão de coisas na mente e pensando se tudo vai dar certo, contatando todos os fornecedores a todo momento.
Então foi muito importante estar junto da minha família, né? E para o meu noivo também estar junto à família dele, construindo tudo isso para que a gente pudesse trazer para as pessoas. Então teve uma economia maior realmente do que se a gente terceirizasse esse tipo de serviço. A gente também pesquisou, tá? Essa questão do buffet, porém o custo ele era muito alto, chegava em alguns orçamentos que a gente fazia ser muito exorbitante, né? Então a gente optou realmente, fazendo as contas, os nossos cálculos, por fazer o jantar por conta própria, e foi a melhor decisão que nós tomamos. Nós optamos por trazer como proteína pernil, lombo, estrogonofe. Também a gente pode dizer que a salada de camarão, já que continha camarão, também tinha uma opção de proteína, né? Além disso, a gente também fez um arrozinho, nós tínhamos algumas opções também de tortas, que foi bem difícil, minha primeira vez preparando torta, mas vencemos, estávamos lá. Minha tia no finalzinho ajudou, né, a fazer o recheio, porque já estava muito ocupada, mas foi incrível fazer tudo isso. Com as bebidas, nós escolhemos na parte do suco trazer frutas da época, porque as frutas da época elas são mais econômicas, então ela tem um baixo custo. Então a gente conseguiu priorizar alguns tipos de fruta e fazer uma boa quantidade, né, de suco para o casamento, como vocês estão vendo aí nas imagens. A estratégia para os outros tipos de bebida foi exatamente a de comparação mesmo, né? Então a gente optou por comprar na distribuidora, e aí a gente comparou os preços de uma distribuidora para outra e compramos os fardos das bebidas para o nosso casamento. Ou seja, a junção de economia mais qualidade. Então, se você quer economizar, vale a pena pensar em alternativas inteligentes como essas. Uma outra dica seria da criação das lembrancinhas personalizadas, trazendo economia e significado para sua festa. As lembrancinhas são um detalhe importantíssimo do casamento, porém elas podem gerar um alto custo a depender daquilo que você vai escolher para o dia do seu casamento. Por isso, nós optamos personalizar as nossas lembrancinhas. Criamos, com a ajuda dos nossos familiares e amigos, velas aromáticas e doce de leite. Compramos os materiais e realizamos a montagem em casa mesmo. Nós decidimos personalizar os nossos vidrinhos, deixando ainda mais com a nossa cara e tornando as lembrancinhas ainda mais especiais. Trocamos o tradicional bem casado pelo doce de leite, que ficou delicioso e mais econômico. Para as velas aromáticas, nós utilizamos vidrinhos de papinha. Minha mãe tinha diversos potes de vidrinhos de papinha em casa, então a gente não precisou comprar nenhum vidrinho. Todos esses vidros, eles foram lavados, esterilizados, tá? Para que a gente pudesse reutilizar. E aí nós utilizamos somente o vidrinho, descartamos as tampinhas, compramos metros desse material, que eu tô deixando aí para vocês a especificação. Com a ideia da nossa amiga, nós cortamos esse material em um formato redondo, para que encaixasse bem na tampinha e que também pudesse trazer uma espécie de sofisticação para a nossa lembrancinha. Nós amarramos a nossa lembrancinha com um barbante dourado, que a gente também comprou. Todos esses materiais, na verdade, que nós compramos foi pela internet. Então a gente amarrou no nosso vidrinho esse cordãozinho. Nós colamos a nossa logo em cada vidrinho para deixar algo realmente personalizado com a nossa cara. Nós compramos também tanto a cera de vela como o pavio e o aromatizador. Já para o doce de leite, a gente personalizou o vidrinho com a nossa logo. Nós compramos colheres para colocar e a tampinha, que foi a mesma tampinha dourada, e o cordãozinho para amarrar. No caso desses potinhos do doce de leite, a gente comprou pela internet, tá? Em um preço acessível e uma quantidade mais reduzida, apenas para somar mesmo a nossa lembrancinha principal, que seriam as velas. Você pode também fazer outras trocas, como por exemplo para os doces, você pode fazer um brownie em casa, ou até mesmo produzir seu próprio bem casado. E existem outros diversos tipos de doces da sua região, ou que tenham uma importância, tragam um significado para o casal. Assim como a parte da lembrancinha, vocês também podem ser bem criativos e escolher várias coisas para brilhantar esse dia de vocês. Então é importante lembrar apenas que precisa ser algo que traga significado para vocês.
Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. O doce de leite, ele foi feito pela minha mãe, tá? Então a gente fez também a produção do doce de leite em casa. Além disso, a minha sogra também agregou as nossas lembrancinhas. Então ela fez, né, outros tipos também de lembrancinhas para as crianças. A gente não tinha pensado nisso, ela pensou nisso, né? E fez as lembrancinhas em caixinhas com docinho de marshmallow para as crianças levarem para casa. E também foram feitas algumas garrafinhas aromáticas também, que ela também produziu em casa para agregar essas duas lembrancinhas que a gente também tinha feito. Então é isso, a lembrancinha ela precisa ter significado para vocês, ser especial para os convidados e trazer um baixo custo. Existe sim a importância de você saber escolher bem os fornecedores, caso você opte por terceirizar todo o seu casamento, opte por terceirizar algumas coisas. Pesquisar bem antes de fechar contrato pode evitar gastos desnecessários e também a dor de cabeça. Mas o que pode também fazer uma grande diferença no seu orçamento é colocar a mão na massa. Isso vai te ajudar a economizar e trazer um toque tanto especial como pessoal para sua festa. Se quiser e puder fazer algo por conta própria, vale a pena. O casamento envolve mais detalhes e existem muitas formas de organizar e economizar que não cabem nesse vídeo. Por isso, estou pensando em criar um e-book que possa facilitar a vida dos noivos, resumindo todas as estratégias em um só lugar. Se essa ideia te interessa, comenta aqui embaixo e me conta quais dessas dicas você achou mais útil. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigada por assistir até aqui. Tchau, tchau!